Bom dia, beleza? E aí, moçada? Espero que tenham passado um ótimo final de semana e desejo a todos aí uma excelente semana, hein? Ok? Abração! Então vamos trabalhar aqui o setor 231, cadernos 2 e 3, no primeiro módulo 12, página 235, e na segunda parte, o caderno 3, módulo 13, página 186. Vou dar um tempinho para que vocês possam pegar o caderno, ok? E para que a gente possa iniciar nossas atividades aqui. Então, nós estamos estudando a tabela periódica. Em especial hoje, nós estaremos trabalhando com esses dois grandes grupos aqui, grupos ou famílias, né? É o grupo 1, né? O grupo 1 aqui, essa coluna toda aqui, ó, e o grupo 2. Ou seja, o grupo 1, os metais alcalinos, e o grupo 2, os metais alcalinos terrosos. O que eles têm em comum? Todos os dois terminam em subnível S. O grupo 1 termina em subnível S1 e o grupo 2 subnível S2. Todos os elementos desses dois grupos aqui, tá? Grupo é onde você tem essa coluna, né? O pessoal antigamente chamava isso de família. Atualmente o pessoal chama grupo. Ah, professor, eu quero chamar de família. Pode, claro que pode. O grupo 1 é família 1A, antiga família 1A, metais alcalinos. Todos os elementos na distribuição eletrônica terminam em S1. O grupo 2, todos os elementos da tabela periódica do grupo 2 terminam com 2 elétrons na camada de valência, tá? Então isso daqui, ó, é a família dos metais alcalinos terrosos, grupo 2. Grupo 1, família dos metais alcalinos, ok? Bom, essas características dizem respeito a esses dois grandes grupos aqui, ó. Tá? Eu vou terminar no subnível, a gente chama ele de bloco S. O bloco S, ele vai terminar em S subnível S. Todos os elementos aqui terminam em subnível S, tá? Tanto do grupo 1 como do grupo 2, correto? Do grupo 1, mais uma vez eu volto a falar, do grupo 1, que é esse pessoal daqui, eles terminam em 1S1. O grupo 2 termina em 2S2, certo? Lembrando que o grupo 1 são os metais alcalinos, todos eles, todos. Olha lá, ó, o Francia aí termina em 7S1, o rádio termina em 7S2, porque ele está no grupo 2, tá certo? Então, o grupo 1, metais alcalinos. O grupo 2, metais alcalinos terrosos. Tá? Se a gente observar a tabela periódica, eu coloquei aqui um exemplo, tá? Que é o que vocês têm aí. Tá certo? Um exemplo aqui. Elemento químico sódio, ele tem número atômico 11. Ó. Se você for analisar, elemento químico sódio tem número atômico 11. O número atômico é o número de prótons, tá? É esse número aqui, ó. Se eu tenho 11 prótons, eu tenho 11 elétrons, certo? Então eu vou fazer a distribuição do que, professor? Dos elétrons, ó. Dos elétrons. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p6, somando tudo dá 10, mais 1, 11. Então, a camada de valência dele, a última camada dele, é 3s1. Então, ele está no terceiro período
da família 1A. Você vai ver lá que terceiro período. Então ele termina em bloco S. Bloco S. Tá? Depois a gente vê ao vivo isso. Terceiro período. É o nível de energia terceiro. Tá? E ele vai terminar com um elétron na camada de valência. Se eu pegar o magnésio, que é da família 2A, olha aí, magnésio, Mg. O Mg, ele tem 12 elétrons, tá? Eu vou tirar aqui, porque senão fica muito feio, né? 12 elétrons, tá? Olha lá, 12 elétrons, ó. 12 elétrons na camada de valência. 12 elétrons na camada de valência, seria isso? Não, não seria isso. Seria 2 elétrons, não 12. 12 é o número de prótons. Então, se eu tenho 12 prótons, ó, lembrando, se eu tenho 12 prótons, o magnésio tem 12 prótons. 12 prótons. Eu terei 12 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição de quem? Dos elétrons. Eu vou fazer 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui tem 10. 3s2. O s cabe até 2. Então, ele está no terceiro nível. Olha lá. Porque aqui é o primeiro nível, camada K. Aqui é o segundo nível, né? E aqui é o terceiro nível. Terceiro período ou terceiro nível da família ou do grupo 2A. Família 2A ou grupo 2A. Tá vendo? Por quê? Porque ele tem 2 elétrons na última camada. Ou seja, ele é um elemento representativo. Representativo. Ok? Termina em subnível S com 2 elétrons. Bom, como que eu faço isso daí? Eu falei para vocês que a camada ou níveis são 7 que a gente usa. Se eu somar isso daqui, ó, eu tenho 118 elétrons. Consequentemente, 118 prótons. Então, se eu tenho o primeiro nível, é a camada K. Então, 1s2, 2 elétrons. O segundo nível, 2s2, 2p6. Se eu somar, vai dar 8. Aqui, ó. O terceiro nível, 3s2, 3p6, 3d10. 2 mais 6 mais 10, 18. Ó, terceiro nível. Quarto nível, quinto nível, sexto nível e sétimo nível. Ok? Aproveitando para falar da família 1A, dos metais alcalinos, eu gostaria que vocês lessem esse box, porque isso quase ninguém fala, isso passa despercebido, né? Teve um brasileiro que contribuiu demais, mas demais para a química. Só que ele foi muito... ninguém quase nem falou, né? Todo mundo fala do Zé Bonifácio, mas fala do Zé Bonifácio como político. Mas a família toda dele era de pessoas, de geólogos, de pessoas que tinham um grande conhecimento de ciências. E foi um grande brasileiro. Para vocês terem uma ideia, ele conseguiu isolar o elemento químico lítio. O lítio, gente, é um metal tão importante que não serve só para bateria de celular. O lítio, pessoas que têm alguns distúrbios neurológicos, psicossomáticos, tomam medicamentos à base de lítio. Tá? Pessoas que têm depressão, não é nenhum calmante, não. É o potencializador, né? Que a gente diz. Toma lá o carbonato de lítio, né? Que é o Prozac e tal. Pessoas que fazem um tratamento psiconeurológico, tá? E o descobridor diz, depois vocês têm isso, essa parte aqui, esse box aqui passa até despercebido na apostila. E a gente fica até, porque você começa, quando você estuda a história da química, você fala, nossa, mas esse brasileiro foi tão importante, né, para a história. E muitas vezes as pessoas, o Zé Bonifácio era político, mas se você lê aqui, ó, tá? O Berzelius foi um cara esperto, ele descobriu que o Zé Bonifácio estava estudando na Europa e sabia que ele estava isolando alguns elementos de metais, né?
como o espudomênio, né? A petalita, são minerais que tinham lítio. E o Berzelius escreveu para o Berthollet. O Berthollet tinha um aluno chamado Arthur Edson. Arthur Edson, olha o nome esquisito, né? Arthur Edson. E esse daí foi passando, divulgando, porque na época não tinha internet. De repente, alguém realizou a descoberta do elemento, que foi o Humphrey Davy, lá na Inglaterra. Um fala para o outro, um fala para o outro, né? Na época não tinha internet, era mais uma fofoca científica. E o Humphrey Davy descobre, por meio de eletrólise, o lítio. Mas, né, ele leva a fama, mas quem descobriu mesmo foi esse cara aqui, ó. Esse cara foi poderoso. Nós brasileiros, a gente se coloca sempre em segundo plano, nós passamos muitos esquecidos, né? E todo mundo julga, mas a família dele toda, eu gosto de citar muito o Zé Bonifácio, porque ele foi um exemplo de cientista. E ninguém cita, muito metódico, muito anotava tudo, né? E não levou essas honrarias, né? Foi alguns espertalhões que a gente diz aí, né? É igual o nosso Santos Dumont, né? Os Estados Unidos não reconhece o Santos Dumont como pai da aviação. E o Santos Dumont foi, tanto é que o Santos Dumont, eu sempre brinco, foi o inventor do relógio de pulso, né? O Santos Dumont. Nós não valorizamos os nossos personagens, né? Estados Unidos diz que foi os irmãos Wright, né? É igual o sinal de rádio, né? Sinal de rádio, a Itália diz que foi o Marconi. E nós, brasileiros, o padre Landel de Moura, que é o patrono do radioamadorismo. Vocês não devem conhecer radioamador, hoje só já ouviu falar. É bem antes do tempo da internet, as pessoas se comunicavam, por exemplo, para falar lá com a floresta amazônica, né? O pessoal que fazia projeto Rondon, quando estudava, falava por rádio, falava por telegrafia, né? Usava isso daí, os rádios, transmissão de rádio, chamava rádio amador, né? Chama ainda, porque tem um pessoal que faz, tem a LABRE, a Liga Brasileira de Radioamadores, né? Que ajuda muita gente no mundo todo, porque tem lugares do planeta que não tem internet, tá? Todo mundo acha que então é servido por rádio mesmo, rádio amador, e isso ninguém fala. Então o patrono, poucas pessoas sabem, é o padre Landel de Moura, é o patrono dos radioamadores aí, brasileiro. Foi um brasileiro que fez muito pelo radioamadorismo, da mesma forma que o Zé Bonifácio fez muito pela química, que o Santos Dumont é o pai da aviação, queira ou não, é o pai da aviação, né? E nós temos que valorizar esses personagens, todos, sem dúvida nenhuma. Então é isso aí. Então, quando vocês ouvirem falar em Prozac, que é um antidepressivo poderosíssimo, não é calmante não, viu gente? É para não dar depressão nas pessoas. Muitas vezes a pessoa nasce aí com um defeitinho, com falta de lítio, né? Ele não consegue absorver sal mineral e é necessário então tomar um medicamento à base de lítio. No caso, o Prozac, tá? Então tá aí. Depois vocês deem uma lida aí no nosso Zé Bonifácio. Ele descobre o segundo elemento do grupo 1A, tá? O lítio, importantíssimo. Sem ele você não teria teu celular, né? Sem ele não teria o celular não, porque o lítio faz parte da bateria de todos os celulares aí. É ele que dá essa longevidade à bateria do carrega, descarrega, né? Então tá. Bom, voltando a falar na tabela periódica, nós vamos direto aqui para os exercícios mesmo, porque ele só fala do grupo 1 nesse módulo.
Então ele fala lá do radônio, né? Eu vou tentar fazer com o mouse aqui, tá certo? Então vou tentar fazer com o mouse a distribuição eletrônica do radônio. A distribuição, o radônio, vocês sabem, opa, o radônio tem número atômico 86. Ele é um gás nobre, né? Poxa vida, tá fugindo aqui. Um gás nobre. Deixa eu ver se eu pego aqui. Um vermelho. Aí a gente vai aqui. A gente vai tentar, né, montar a distribuição. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e vai longe, hein? 3p6, depois 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, depois do 5s2, 4d10, depois do 4d10, 5p6, né? Seguindo lá o nosso diagrama de Pauling, 5p6, depois 6s2, depois 4f14, 4f14, 5d10, já deu 80 aqui, você contou, 5d10 e 6p6. Essa é a distribuição energética, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 36, né? 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86. Tá aí. Ele diz assim: quantos elétrons a mais que o radônio terá o gás, o possível gás nobre do sétimo período? Vixe, ele tem que ir até o sétimo período. Então vamos lá, vamos dizer aqui o elemento X, né? O elemento X, ele vai estar no sétimo período. Se é gás nobre e está no sétimo período, ele vai terminar em 7s2 e 7p6. Então isso daqui vai ser a camada de valência dele. Camada de valência. Porque ele fala que está no sétimo período. Então eu vou ter que fazer isso daqui até no sétimo. Ó. De novo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, meu Deus, 4f14, 5d10, 5d10, 6p6, depois do 6p6, 7s2, 7s2, depois do 7s2, 5f14, acho que a gente vai usar tudo aqui, 5f14, exatamente isso, depois do 5f14, 6d10, e depois do 6d10, 7p6. 7p6. Então, veja bem, eu terei aqui o 7s2, camada de valência, né, que ele fala aqui, e o 7p6. Se eu somar isso com isso, ele está no sétimo período, né? Olha lá, ó, sétimo período, porque esse número à frente indica o período, ele terminou em S2 e P6, quem termina aqui
é o grupo 18. Ou família 8A. Então ele tem 118 prótons e 118 elétrons, tá? Tá aí. Agora, ele quer saber aí, no sétimo período, quantos elétrons ele teria? Sétimo período. No sétimo período, ele tem 8 elétrons, né? 8 elétrons. E ele é sucessor por quê? Ele tem 32 elétrons a mais, que se eu somar aí, ó, se eu pegar o radônio aqui, que é 86, e somar mais 32 elétrons, 86, é o radônio. 86. Falei 86. Se eu somar 32 elétrons, ó, eu vou ter, ele tem 86 elétrons. Se eu somar 32, vai dar 118 elétrons. Então, bem dizer, eu vou usar nesse elemento, que é o elemento de maior número atômico, o ganossônio ele chama, tá? Esse gás nobre aqui. Se você pegar aí na tua tabela periódica, você vai ver, período tem acento, tá? Você vai ter isso daí, tá certo? Eu vou ter que fazer a distribuição primeiro do radônio e continuar até dar 118. Então, no sétimo período, ele terá 8 elétrons, porque você soma aqui, ó, você soma aqui 2 mais 6, 8 elétrons. Você soma, não é? Olha lá. Então, ele termina em 7s2 e 7p6. Ele está no sétimo período, porque terminou em 7, terminou em S2 e P6, família 8A. Vocês têm aí, tá? Beleza? Tá aí. Pois qualquer dúvida, vamos para o outro, para o próximo. Bom, gente, agora eu tenho um exercício da PUC de São Paulo que ele diz o seguinte: o diagrama de Pauling, esse diagrama que eu coloquei anteriormente aí que vocês têm, foi utilizado para a obtenção das estruturas eletrônicas dos elementos de número 53. Vocês vão ver que 53 é o iodo. 53. E o elemento de número 87, pode ver aí que se você pegar a tabela periódica, é o frâncio. É o frâncio. Frâncio 87. Tá? Então você vai pegar isso daqui, ó, e vai fazer a distribuição eletrônica. Então do iodo vai ficar 1s2, 2s, deixa eu apagar aqui. Vamos fazer próximo ali. 1s2, 2s2, 2p6, é distribuição energética. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, depois 3d10, 4p6, depois 5s2. Vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Até 5s2, 38. Depois 48, 4d10. 48. Tá faltando 5, né? Então 5p5. Ó a camada de valência dele aqui, ó. A camada de valência dele é essa, ó. Ele termina com 5s2 e 5p5, ou seja, ele está no quinta camada ou quinto período. Quinto período da família 7, porque você junta 2 mais 5, ó,
você soma. Eles estão no mesmo período. Então, grupo, meu Deus, deixa eu apagar aqui, vou pegar aqui, grupo 17 ou 7A. Se você procurar aí na tabela, vai ser isso aí. Depois você tem o França é grandão, viu, gente? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, pode até copiar do outro, 5P6, 6S2, 6S2, 4F14, depois o 4F14, 5D10, depois do 5D10, 6P6. Depois do 6P6, 7S1. Ele está no sétimo período, olha lá, pode ver, o França. Sétimo período da família 1A, termina em S1, ó. Tá? Então a camada de valência dele tem um elétron, termina no sétimo período aqui, da família 1A, S1. Se eu somar vai dar 87, tá? Agora no item B, olha o que ele pede. Aponte nas estruturas obtidas, nas duas, detalhes estruturais que caracterizam as famílias que pertencem aos elementos. Ah, muito fácil, gente. Aqui, ó. Ele está no sétimo período. Ele terminou em S. Quem termina em S é o grupo S1. Grupo 1A. Por quê? Ou 1. Por quê? Porque tem um elétron na valência aqui, ó. E esse outro? Aqui também é fácil. Ele está, vamos pegar aqui, ele está, setinha, no quinto, vou apagar aqui, senão você vai falar, pô, tá no quinto e tá apontando pro quarto, né? Fica esquisito. Olha lá. Quinto período. Quinto período. Estou escrevendo com o mouse, então fica bonita a letra. Quinto período. Aí você somou do grupo. Tá? Vamos lá. Grupo 17 ou 7A. Por que 17 ou 7A? 7A porque ele tem 7 elétrons na última camada. Isso daqui é uma camada só, quinta camada, ó, tá? Então você soma quando eles estiverem na mesma camada. Então isso é o item B. O item B nós... Aí, ó, item B. Item B. Esse é o item A e esse é o item A. Correto? Tá aí. Beleza? Então, como vai ficar gravado, depois vocês, dúvidas, vocês acertem. Tá certo? Assistam o vídeo. Ó, vamos aproveitar para fazer esses dois extras aí. Os dois são da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá do Paraná. Ele dá dois elementos químicos. O elemento químico 1, né? Vamos pegar aqui uma canetinha. Na realidade é um mouse, né? O elemento químico 1 e o elemento químico 2. Elemento químico 2. O elemento químico 1
ele termina a distribuição eletrônica dele em 4p3. Então tem que fazer a distribuição até dar 4p3. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí eu venho aqui, ó, 4s2, depois 3d10, depois do 3d10, aí eu venho com a canetinha 4p, que era 3. Então isso aqui é uma camada, ó. É a quarta camada. E aqui é a quantidade de elétrons, eu somo. Quando eles estiverem na mesma camada, eu somo. Então eu tenho 5 elétrons aqui. Tá? Agora vamos pegar esse outro aqui. Esse outro aqui a gente vai, ele diz o seguinte, até 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, aí 3s2. Parou aqui. Então esse daqui tem dois, esse daqui está no terceiro período. Vocês sabem que período é igual a camada. E ele possui, vamos lá, 2, opa, não está fixando, elétron. Esse daqui, ele está no quarto período, ou camada, e tem 5 elétrons. Tem 5 elétrons. Então vamos lá, vamos ver qual dos dois. Vamos somar quantos? Tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, 33. 33. Terminou em... Então ele está no quarto período da família 5A. Esse daqui. Né? Esse outro aqui, ele tem 12. Ele está no terceiro período da família, terminou em S2, 2A. Então vamos lá. O elemento 2 é um metal alcalino? Não, metal alcalino terroso. Se ele termina em 2, quem é alcalino termina em 1. O elemento 2 possui número atômico igual a 12? 2, 4, 10, 12. Se eu tenho 12 elétrons, eu tenho 12 prótons. Então é verdadeiro. O elemento 1 não é um metal? Tem 5 elétrons na camada de valência, não é um metal. Pode ver aí que ele não é um metal. Tá? 5 elétrons, ele não é um metal. 8. O elemento 1 pertence à família 5A? Sim, verdadeiro. Aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro. O elemento 2 é um metal alcalino. Então, verdadeiro aqui, não tem... Verdadeiros são 2, 4 e 8. Tá? Então, aqui, ó, 2, 4 e 8 verdadeiros. Certo? E a quinta? O átomo de um elemento X apresenta configuração eletrônica. Essa configuração eletrônica aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Localize esse elemento sem consultar a tabela periódica. Então, vamos lá. Vou fazer esse agora. Vamos lá. Vamos tentar. Então, vamos tentar. 1s2, 2s2, 2p6. Então, isso daqui é a camada K. Isso daqui é a camada L. E agora, a camada de valência. 3s1. Então, ele está no, vamos localizar, terceiro período. Terceiro, opa, período não, período. Vamos apagar isso aqui. É duro escrever com o mouse, viu? Terceiro período. Terceiro período. Se ele terminou em S1, família
família 1A ou 1, grupo 1. Pronto, localizamos. Certinho? Beleza? Então, ó, basicamente é isso, tá? É localizar o período, a família e fazer a distribuição eletrônica. Ok? Vamos tentar outro? Vamos ver a outra parte? Então, agora a gente vai partir para o setor 231 novamente, para o caderno 3, módulo 13, página 186. Agora a gente vai mudar. Nós vamos continuar com a tabela periódica, porém nós vamos pegar um pessoal da tabela periódica que é do grupo P. Nós vamos estudar o grupo P da tabela periódica. Tá? Então, os elementos representativos que fazem parte do grupo P da tabela periódica, ou bloco P. Tá? Grupo P ou bloco P. Primeiro passo, quem são esses elementos? São os elementos do grupo. Vamos pegar lá em cima, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Esses elementos aqui pertencem ao P. Aqui tem uma exceção, professor, tem. Só o hélio que não termina em P. Somente o hélio que não termina em P. Tá certo? Ele é uma exceção. Vamos fazer direitinho, né? Porque só o hélio aqui. Tá duro de escrever com isso, né? Então, só o hélio. Vamos ver se eu consigo aqui. Isso, o hélio. Número atômico 2. Então, esse cara aqui é uma exceção. Por quê? Porque ele termina em 1s2. E ele faz parte do grupo 18. Ele é um gás nobre. Ele é uma exceção do gás nobre. Todos esses elementos aqui terminam, por exemplo, o 13 termina em P1. O grupo 14, que é a família antiga, a família 4A, termina em P2, P3, P4, P5 e P6. O P cabe até 6, então ele vai terminar em P6, tá? Então, seria isso daí. Então, quais são os elementos, professor? São esses elementos aqui, ó. Aqui termina P1. Aqui termina P2, ó. Vou colocar aqui em cima, ó. Vamos ver aqui. Aqui termina em P1. Aqui termina em P2. Aqui termina em P3. P4. Esse 4 meu aqui tá parecendo um 9, né? Vamos apagar aqui. P4. Aqui P5, o grupo 17 e aqui P6. A exceção é o hélio, que termina em S2. Tá? Os demais, todos os gases nobres, todos dessa coluna aqui, ó, daqui, até o organossônio, que é a tabela nova, termina em P6. Deixa eu apagar também, porque tá feio. Vamos fazer certinho. Então aqui, começando no neônio e vindo até o organossônio, todos eles terminam em P6. Só o hélio que termina em S2. A família do boro termina em P1, a família do carbono aqui em cima termina em P2, a família do nitrogênio termina em P3, tá? P3. Deixa eu ver. P3. A família do oxigênio P4 e a família do flúor P5. Tá certo? Então, todos eles terminam. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver. Aqui, ó, um exemplo, o cloro. Fiz a distribuição eletrônica do cloro, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui deu 10. Ele termina em 3s2, 3p5. Você vê aqui, ele tem 7 elétrons, ó. 2 mais 5, 7. Então, ele está no terceiro período, olha aí na tabela periódica de vocês. Terceiro período do grupo 17 ou 7A. Tá? É a família dos halogênios. Coloquei um outro exemplo aqui.
do criptônio, que é um gás nobre. Ó. A distribuição eletrônica, ele começa 1s2, 2s2, 3s2, 3d10, 4s2 e 4p6. Você vai ver aqui, isso daqui a gente faz um arranjo, aqui é a distribuição energética, tá? E aqui eu ponho tudo que é 1, tudo que é 2, tudo que é 3, tudo que é 4. Então, na camada de valência, que é a última camada, ó, aqui, ele está no quarto período. Se eu somar isso, ó, 2 mais 6, 8. 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada. Tá certo? Então, esses elementos do lado direito da tabela de periódica de vocês, do lado direito, termina em P. A única exceção é o hélio, ok? O hélio. Então, vamos pegar aqui, nesses exercícios, né? O módulo 13. Módulo 13. A primeira questão, lá no módulo 13 que nós estamos, né? Lá na página, nós estamos na página 186 agora, né? Caderno 3 já. 186. Exercícios do bloco P. Ele diz assim: um átomo apresenta normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 na terceira e 7 na quarta camada. Então vamos ver como é que fica. 1s2, na primeira camada 2, 2s2, 2p6. Na segunda camada tem 8. Terceira camada, 3s2, 3p6, 3d10. Se eu somar isso daqui, vão dar 18. 3d10, 18 elétrons. Aqui 8. E aqui 2 elétrons. E ele fala que ele tem 7 elétrons na quarta camada. Então, 4s2, 4p5. Aqui eu coloco para completar 7. O 4s2 eu completo tudo. Ó. Então, eu vou ter 7 elétrons. Tá? Qual é a família e qual o período que ele está? Ele está no quarto período, olha lá, que é o último, né? Quarto período. Quarto período. A família é a família 7A ou grupo 17. Que são esses elementos aqui, ó. Eu até coloquei a tabela, tá? São esses elementos. Então, família 7A ou grupo 17. Tá certo? Então, você vê lá na camada de valência a família ou período. Então, deixa eu colocar aqui na frente, para você lembrar, que é família. Família 7A tá feio, hein? Escrever com mouse tem essa desvantagem, né? Nossa. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que fica. Família 7A ou grupo 17, tá? É esse elemento aqui. Se você for analisar, ó, é esse carinha aqui, ó. É esse cara aqui, 17, é o cloro. Pode olhar aí na tua tabela periódica que você vai ver o cloro. 17. Tá certo? Então é esse daí. Tá feito. Dúvida depois ao vivo nós tiramos. Ok? Vamos para o segundo? O átomo de um elemento A apresenta como subnível mais energético, quer dizer, o último, 5p1. Então, ele vai terminar em 5p1. Então, vamos fazer lá. Um átomo A. Átomo A. Opa! Eu vou com o mouse assim, com sede ao pote, né? Átomo A. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Depois do 4p6, quem vem? 5s2. Depois do 5s2, 4d10. Se olhar aí. E depois do 4d10, 5p1. Então, se a gente for pegar aqui, ó, eles estão no mesmo período, ó, 5s2 e 5p1. Então, vou tirar 5s2 e 5p1. Então, eles estão no quinto período. Como eles estão no mesmo período, aí eu vou somar isso daqui, ó. Quinto período do grupo 3A ou 13. Eu somo aqui, ó. Como eles estão no mesmo, você soma o número de elétrons, tá? Localize esse elemento sem consultar a tabela periódica. Tá aí, sem consultar. Ele está no quinto período do grupo 3A ou 13. Aí você vai falar assim, mas ele vai pedir o nome? Não, o número atômico desse elemento é 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 49. Então o número dele é 49. Tem que ver quem é de número atômico 49 aqui, tá? Para descobrir, ele deve estar aqui no meio da tabela. Por aí. Aí você descobre o elemento, tá certo? Então ele tem 49 prótons e 49 elétrons. Ok? Posso passar? Vamos dar uma melhorada aqui? Dá uma melhoradinha aqui, né? Tá esquisito isso. Vamos lá, 3A. Se vocês soubessem como que é ruim escrever com mouse, 3A. Tá aí. Terceira questão da OSEC. Ele fala, assinale a afirmação correta, Organização Santamarense de Ensino, OSEC. Assinale a afirmação correta em relação ao elemento cujo átomo tem configuração eletrônica no estado fundamental. Então, ele dá o estado fundamental, que é esse daqui, ó. Vamos marcar o texto. Marcar. Olha o estado fundamental. Tá aí. Tá? Então, ele tem 3 elétrons na última camada e ele está no quarto período. Olha lá. Quarto período. Aqui e aqui. Aí eu somo, né? Ele diz... Bom, se ele tem 3 elétrons, quarto período, ele é metal, sim. Ou não? 3 elétrons. É metal. Ele fala, não é um metal. E tem 4 níveis. Não, tá falso. O B é não metal. Também é falso. Até 3 elétrons é um metal. C é um metal. Sim, tem 4 níveis de energia. Sim, por quê? Termina em 4s2 e 4p1. Por que que é metal que eu sei? Porque ele tem 3 elétrons na última camada. E ele tem 4 níveis de energia. Por quê? Porque ele está no quarto período. Tá? Então... tem metal, tem 4 níveis de energia, localiza-se no grupo 3. Localiza-se no grupo 3. 3 é um metal, localiza-se no grupo 3A. 3A, por que 3A? Porque você soma aqui, ó, tem 3 elétrons na última camada. Então 2 mais 1, 3. É exatamente isso, quarto período do grupo 3. Então, ó, vamos somar? Primeiro período não tem. Segundo período é o boro. Terceiro período é o alumínio. Quarto período é o galho.
Então esse cara aqui, ó, é o galho, tá? É o galho, é a alternativa D de dado. Tá aí, moçada. Fácil, fácil, fácil. Ele fala na C tá errado, porque é um A, não pode ser. E na E, ele fala que não é um metal. É metal. 1, 2, 3 elétrons são metais. Só não são metais com 1, 2 elétrons, o hidrogênio e o hélio. Os demais todos são. Tá? Beleza? Então nós vamos ao vivo. Ok? Vamos ao vivo lá tirar as dúvidas.